Hoje nós vamos falar de Abacuque. Não resisto à piadinha, tá, gente? Porque do Abacuque é o seguinte, ele era o profeta que gostava de bolacha, né? O Abacuque. Piadinhas à parte. Nós vamos começar hoje, nós vamos tentar fazer o livro inteiro. É muito fácil, mas tem muita informação para a gente observar. Então, papelzinho e caneta na mão, vamos lá ver. O que significa o nome de Abacuque? Aquele que abraça, tá? Então, para você ver que na Bíblia é tudo muito, tem muito significado, né? Eu ia pedir para quem entrou agora desligar o microfone para não atrapalhar a gravação, tá? Bom, e aí então o Abacuque é o que abraça. Esse livro foi escrito antes do povo ser levado para a Babilônia, tá? Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele estava lá vivo e ativo quando Daniel foi levado ao exílio. Vocês sabem que Daniel foi rapazinho, né? Para a Babilônia, foi lá, e ele, os amigos. E ele começou a avisar a destruição de Jerusalém 20 anos antes. Tá? Então, Abacuque, teoricamente, só se fala aqui dele, não existem outros livros que falam dele, mas ele descreveu muito detalhado a destruição de Jerusalém, que teve 20 anos depois, que aí foi isso que o Neemias foi reconstruir, tá? O livro dele é diferente dos outros, porque ele conta a conversa dele com Deus. Todos os livros proféticos é Deus usando o profeta para mandar mensagem para o povo. Esse não. Esse é uma conversa dele com Deus. Claro que é profético, tem muita coisa ali, mas a temática, a forma de descrever é diferente, tá? Então, o que acontece? No meio do tanto sofrimento que ele começa a descrever, que Deus fala para ele o que vai fazer, ele questiona, ele tem a coragem de questionar Deus sobre algumas coisas. E isso, eu vou falar uma coisa, é só quem tem intimidade, né? E ele estava. Então, o que acontece? O povo estava sendo oprimido, ia ser levado cativo. Nós vimos isso desde quando nós começamos aqui o nosso estudo no Antigo Testamento, nós vendo que foi Deus que provocou, que permitiu, que levantou pessoas para disciplinar Israel, tá? Então, o que acontece? Nesse livro nós vamos ver que é o seguinte, muitas vezes a gente não entende o plano de Deus na nossa vida. E não entende, você tem liberdade para perguntar. Você pode perguntar. Então, esse livro está aí para a gente ver que Deus, quando você começa a conversar com Deus, abrir o seu coração, você tem uma intimidade assim, o que vai acontecer? Você começa a entender os planos de Deus. E se você não entende, pelo menos você aceita, porque amanhã você vai entender, tá? Então, o livro todo vai se basear na identidade, na sua identidade, vai saber quem você é e o que é que Deus é e como Deus age. E isso é só pela fé, porque não são pelas coisas que a gente vê, porque aqui nós vamos ver que Deus está falando que vai permitir que o povo seja oprimido, tá? E tem coisas que o próprio Deus vai fazer, né? Então, aqui o que acontece? A gente não vê nada muito específico de Abacuque. O que a gente acha, o que acha é o seguinte, como ele começa com um canto, e o final, o último capítulo, ele pega, o capítulo 3, ele descreve e fala assim, oração de Deus como um hino. E ele escreve tudo, e no final ele fala que os mestres de corda que façam. Então, o que você acha? Que ele devia ser levita, porque ele escreveu um louvor e já endereçou para o pessoal das cordas, que corda instrumento de corda, tá? Que fizesse uma música em cima disso, tá? Isso é importante não anotar agora. O que nós vamos ver neste livro? Então, as coisas principais é o quê? A permissão da dúvida. Deus permite que você duvide. Deus permite que você questiona, tá? A soberania de Deus. O segundo é a soberania de Deus. Terceiro, viver pela fé. O quarto, oração como solução.
E o quinto, a confiança na justiça futura de Deus. Você só vai confiar na justiça de Deus lá para frente se você tiver fé e saber quem ele é, porque senão você desespera, tá? Isso eu falo você, eu tô falando para mim, para Kátia, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece aqui? Deus dá para Abacuque uma visão do futuro, o qual ele devia registrar, tá? E Deus dá essa visão para ele e fala: você vai escrever à risca, porque vai ter que ficar registrado tudo isso aí. E tudo isso aconteceu nos 70 anos de exílio que o povo ficou lá, tá? Então, é assim, Deus falou, copie tudo, escreva tudo detalhadamente, porque isso vai virar um documento, e que realmente aconteceu, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Eu só lembrando que nós estamos usando a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Então, vamos lá. O capítulo 1, versículo de 1 a 4, a pergunta é o quê? Quais as reclamações de Abacuque? E eu convido você, que está vendo esse vídeo agora, se ponha no lugar de Abacuque. Então, imagine que é você que está conversando com Deus e nós vamos ver, tem temas aqui tão presentes, tão atuais, que dá a impressão que ele viu o dia de hoje para registrar. Então, durante todos os textos, imagine que você é o Abacuque, que você está perguntando, tá? Porque todos nós temos alguma questão. Ou será que só eu, né? Que tem uma questão que de repente você não entende o porquê que está acontecendo. Então, aqui, esse livro, Deus permitiu que esse livro fosse perpetuado exatamente para nos permitir ter dúvida. Deus não quer que você seja um retardado e engula tudo. Porque, veja bem, quem questiona é porque quer ir profundamente no ensino. Quem aceita tudo fica no raso e qualquer vento de doutrina carrega. Então, uma pessoa inteligente, uma pessoa comprometida, ela vai questionar para quê? Para fundamentar e alicerçar a sua fé, os seus passos. Já aquele que, tudo bem, sabe a história da mente vazia? Parênteses. Na minha época, porque eu tenho que ter mente vazia. Cuidado com mente vazia. Existem duas coisas que podem acontecer. A primeira, o cérebro pula para fora. Mente muito vazia, o cérebro sai fora. E a segunda, o diabo vem e coloca o que quiser lá dentro. Então, vamos questionar, vamos entender Deus, e você tem direito de perguntar para Deus o porquê de certas circunstâncias. E às vezes ele vai te responder, tá? Isso só mostra o nível de comprometimento que você quer ter. Você quer levar a vida a sério, você não vai levar o cristianismo de qualquer jeito, porque amanhã vem outro vento de doutrina, você pega e sai fora, né? Então, vamos lá. Preâmbulos à parte, vamos lá. Quais as reclamações de Abacuque? Então, eu coloco aqui, quais as reclamações da Kátia? Essa é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó, 2 pontos, vamos lá. O Senhor Deus, o que ele respondeu. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Não parece que ele desceu aqui em 2025 e escreveu isso? Então, ele está reclamando do quê? Do contexto social, da violência do povo, está falando como nação, não é pessoal isso aqui ainda, tá? Então, ele fez essa pergunta toda e aí continua. Vem a resposta. No capítulo, versículo 5. Nessa resposta, quem é o causador do cenário? Aí vamos tirar de parte que todos os problemas que nós temos é o inimigo que se levantou, né? Não. Olha só o que Deus responde. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Deus já está avisando que a coisa ia ficar feia, né? Como é que é? O bicho vai pegar. Então, quem é
o causador desse cenário é Deus. Então, tire da sua mente que Deus é só amor, que ele tudo no fim tudo vai dar certo, e cada disciplina que acontece é o inimigo que se levantou. Não, Deus está cuidando do seu povo e nos ensinando a ser gente, tá? Bom, a pergunta 3 é: quais as características dos caldeus? Deixa eu explicar primeiro. Quem são os caldeus? Os caldeus é um povo primitivo lá da Mesopotâmia, tá? Eles que deram origem aos babilônicos, porque eles foram para lá, aí foram se ajuntando, então os babilônicos, na verdade, eles são a parte moderna dos caldeus. Então, quando se fala caldeus e os babilônios, na verdade, quando fala caldeus, é meio que depreciando os babilônios, porque o caldeu era muito primitivo. E como foi mesmo os antepassados dos babilônios, que se achavam, né? Os babilônios era, né? Como é que é? O suprassumo da água em pó. Então, nossa, isso não existe, viu, gente? Escapou. Bom, mas ele achava que ele era, os babilônios, eles se acharam que eles eram o top das galáxias. E cada vez que alguém chama eles de caldeus, tá fazendo lembrar da onde eles vieram, quem eles eram, tá bom? Então, vamos lá. As características dos caldeus. Vamos lá, no versículo 6. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto para marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Então, aqui, o que é que eles fazem? Vão conquistar as terras. É um povo guerreiro. Versículo 7. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Versículo 8. Os seus cavalos são mais rápidos do que o leopardo, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados e eles vêm correndo de longe, rápido como a águia, quando se joga sobre o animal que está caçando. Quer dizer, aqui está falando que eles, conquanto eles sejam maus, os cavalos deles também são usados para a guerra, para destruir, tá? Versículo 9. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos da areia da praia. Tudo característica dos babilônios, tá? 10. Os soldados babilônicos zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Versículo 11. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. Aí, quem está falando isso aqui é Deus, tá? Então, aqui ele está descrevendo as condutas dos babilônios. E mesmo assim, Deus vai usar esse povo para corrigir Israel. Certo? Não é o inimigo, é Deus. E aí você fala, então nós estamos perdidos. Então vou até parar de estudar isso aqui, porque nada a ver. Espera que no final a gente vai ver qual é realmente a situação. Vamos lá. Pergunta 4 é: para quem é essa palavra do profeta? Olha só. Tu sempre exististe, ó Senhor. O meu Deus, o meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. O Senhor, ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhe deste forças para nos castigar. Aqui ele já está entendendo que é de Deus que levantou o povo mesmo, tá? Então, vai lá. Os argumentos que ele usa para tocar o coração de Deus. Gente, o cara de pau que ele vai conversar com Deus e ainda, né? Papão, olha o nível de intimidade. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado? Gente, ele está dando duro em Deus. Quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles, porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe, pois os babilônicos pegam outros povos como os pecadores pegam peixes, e com os seus anzóis e redes pegam os povos e os arrastam para a terra.
Aí se alegram os que ficam contentes, oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito que comer. Será que os babilônicos nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Aqui, quando ele fala que os babilônicos, ele dá um exemplo de pescador, né? Quando ele fala que eles se alegram, os sacrifícios são para a rede do pescador e as ofertas são aos anzóis, está dizendo o quê? Tudo isso é uma metáfora da pescaria. Ele está dizendo que os caldeus, os babilônicos, eles adoravam e ofertavam para eles mesmos. Então, eles achavam que não tinha nenhum Deus acima deles. Era eles e tá bom. Então, assim, as ofertas, aqui tá falando, exatamente, os sacrifícios e as ofertas são para eles mesmos, tá? Bom, vamos lá. Pergunta 6. Qual a atitude do profeta ao esperar a resposta? Gente, essa eu amo. Aí Abacuque falou assim: vou subir a torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Para tudo. Você já teve um problema que você pergunta e fala assim: Deus não me respondeu. Ah, mas ele é onisciente, ele sabe tudo o que eu penso e Deus não me responde? Pois é. Você já chegou e mostrou para Deus que realmente você precisa de uma resposta? Ou você, para ser politicamente correto, então estou sofrendo assim, é o que Deus quiser. Se não existisse o poder da intercessão, Deus não ia mandar que a gente orasse pelos outros, concorda? Pelo nosso corpo, concorda? Então, muitas vezes, Deus está querendo nos fazer mais adultos, porque a criança é aquela que você dá um pirulito, você fala, não vai aqui. Eu lembro da minha mãe. Mãe, posso fazer isso? Não. Por quê? É não, é não. Quando você for mais velha, eu te explico. Então, hoje, quando eu fui criar minha filha, eu pensava isso. Eu entendi o que minha mãe falava, porque tem coisas que você não pode explicar. A criança não tem maturidade para isso. Agora, quando já fica adolescente, quando já fica jovem, fica adulto, ele senta e conversa. E é assim que Deus age. Então, o que acontece? O Abacuque, ele fez o quê? Perguntou um monte de coisa e falou assim: agora eu vou subir na torre e vou ficar esperando a resposta. E eu vou contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz: Davi fala que nunca viu um justo sem resposta. Às vezes você fala que você quer a resposta, mas você não quer. Porque você tem medo da resposta. Então é mais fácil falar: ai, Deus não ouviu. Ele ouviu. E ele tem 3 respostas. Às vezes, nesse momento que você está, eu só consigo lembrar das minhas questões, mas cada um, eu convidei vocês no início do vídeo, a se colocar nessa situação, quando você vai ver a circunstância do jeito que está, e você precisa saber até como agir. Deus tem 3 respostas. Ele pode te dar sim, ele pode te dar não, e ele pode dar espere, porque você não tem amadurecido para isso. E a gente, na nossa infantilidade, a gente só aceita o sim. Se vem um não ou espere, Deus não me respondeu. Gente, ele está respondendo que é não, não, não. E a gente é meio cabeção, a gente não percebe. Então, aqui, eu não sei a sua questão, mas eu sei onde tem a resposta. E ora, entrega a sua questão para o Senhor e sobe na torre de coisa e fala: agora eu vou esperar a resposta. Tipo, eu não saio daqui enquanto eu não tiver a resposta. Ai, Kátia, mas você está falando que a gente pode fazer isso com Deus? Pode, porque o próprio Jesus falou do juiz iníquo. Lembra que a mulher, o juiz era iníquo e a viúva ia lá pedir, e um dia ele falou: atende essa mulher, porque ela foi persistente. E aí, a gente é tão covarde, porque a gente tem uma questão, a gente pede para Deus a resposta, e como nós não vemos a resposta, a gente já desiste no primeiro momento. Ai, não é para mim, não, porque Deus não quer. Às vezes até para saber se é isso mesmo que você está querendo. Então, agora pare e pensa o que é que você está planteando na presença do Senhor. E faça como Abacuque, suba a torre de vigia e fica lá. Eu vou esperar a resposta. Eu vou esperar a resposta. Vamos lá.
Essa sétima questão aqui é muito engraçada, porque fala do outdoor. E no Brasil, nós sabemos o que é outdoor. O que, que é? É uma placa de publicidade enorme no meio da rua, certo? Aí eu descobri que aqui outdoor não é isso. Outdoor é outra coisa, não tem nada a ver com a placa. Mas vamos lembrar, no Brasil, nós somos brasileiros, vamos lembrar dos outdoor que temos lá. Nós vamos ver o primeiro da história, tá lá, o versículo 2, o capítulo 2. E o Senhor disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza e que vou mostrar para que possa ser lido até para quem passa correndo. O que é que você lê para quem passa correndo? Então, Deus chamou ele e falou: eu estou te falando isso, e escreva de uma forma que todos vejam. Não necessariamente botar a placa com tudo que ele falou, mas botar ao público, para as coisas serem conhecidas. Por quê? Você só vai mudar de atitude se você descobrir que você está errado. E mesmo assim, descobrindo que está errado, você ainda não muda, né? Ainda tem mais essa. Então, o que Deus está falando para Abacuque aqui? Ponha a nossa conversa ao público, para que quando você vê uma verdade e você é confrontado no seu desejo de ser uma boa pessoa, o que vai acontecer? Tá? Então, peraí que eu apaguei aqui o vídeo. Apareceu? Apareceu? Bom, vamos lá. Pergunta 8. Espera aí que o vídeo tá... Vamos ver o que acontece aqui. Gente, ela não quer aparecer. Será que eu bati em alguma coisa aqui? Bom, vamos continuar assim mesmo. Vocês vão não me ver, mas vocês vão escutar. Depois eu vejo como é que a gente faz isso, tá? Porque não dá para parar agora. O assunto tá ficando bom. Então, vamos lá. Não tem jeito mesmo. Então, vamos lá. A pergunta 8. Para que tempo seria a profecia? E aí ele fala: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. E o tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Tá? E a gente ir, vamos lá, como que você está lidando com as suas questões, né? Pergunta 9. Qual o versículo usado por Martim Lutero na época da Reforma Protestante? Gente, nós temos que saber isso de cor. O que é? O justo viverá pela fé. A Reforma Protestante começou com Martinho Lutero, que ele era um padre, e ele viu que a igreja estava se ajuntando com o Estado de uma maneira que você, quanto mais você pagasse e comprasse, você teria mais perdão no céu, ou teria propriedade no céu, sei lá o que é, como que funciona. Então, o que acontece? O versículo que é usado diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão pela fé. Nós sabemos que nós não somos justos, mas nós somos justificados, certo? Ó, eu prometo para vocês que eu estou tentando ainda ligar a câmera, tá? Fazer ela voltar. Pergunta 10. O que acontecerá com o arrogante? De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca serão satisfeitas como o mundo dos mortos. Sempre querem mais. De novo, a riqueza engana e os orgulhosos vão ter problema. Então, o que é isso aqui? O que acontecerá com o arrogante? A ganância não terá fim. Troquei de tomada aqui. A arrogância não terá fim e o mundo, eles vão ficar como se fossem zumbis, é o que está dizendo aqui, tá? Pergunta 11. Quais os 5 ais contra os caldeus? Então, vamos lá. Os caldeus, de novo, né? Lembra que são os caldeus. Os caldeus é o povinho lá da Babilônia. Então, vamos lá. Os 5 ais. Primeiro ai.
Mas os povos conquistados desprezam os babilônicos e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagarem dívidas? De repente, vocês, os babilônios, são devedores. Aí, os seus credores os forçarão a pagar as dívidas com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Esse é o primeiro ai, tá? O ai é contra quem? Os caldeus, quer dizer, Deus está autorizando eles fazerem o que eles bem entendessem, né? E agora Deus já está falando qual é o corretivo que eles vão ter, certo? Espera aí, vamos lá para o próximo. Vamos ver. Ah, voltei para vocês. Vamos lá. Tava com saudade, né? Fala sério. Vamos lá, o segundo ai. Ai de você, babilônico cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras da parede, da madeira das vigas que gritam contra você. Gente, você vê que Deus está autorizando primeiro, você pensa assim, nossa, Deus vai castigar o povo de Israel e não sei o que. Aqui já vem a previsão que vai acontecer com os babilônicos. Só fazendo um parênteses no meio desses ais, todas as vezes que uma nação se levanta para subjugar o povo de Deus, essa nação é destruída. Então, aqui nós estamos vendo a Babilônia, tudo que vai acontecer, e eles ainda estão se achando, porque ainda vão levar o povo cativo lá por 70 anos. A Babilônia hoje foi extirpada. Nós vemos o Egito, quando escravizaram, o Egito escravizou o povo de Israel, o que aconteceu? O Egito hoje é uma miséria. É uma miséria. Vive só do turismo e olhe lá. Então, ai daquele que se levantar contra o ungido. E isso nós estamos falando de nação, mas eu quero colocar para mim hoje, tá? O próprio Davi, quando Deus chamou Davi e o Samuel lá, foi lá, ungiu ele, rei, e ele teve com Saul na mão para matar dentro de uma caverna. Saul estava lá dormindo, puxando um sono, ele pegou, foi lá na caverna e ele tinha como matar Saul. E os moleques junto dele, agora mata! Ele falou, não. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O Saul estava sendo bom? Não. Mas ele era uma autoridade constituída. Então, Davi entendeu que o temor do Senhor faz isso. Não vou levantar minha mão contra o ungido. Então, o que acontece aqui? O que aconteceu com esse povo? Levantou contra o povo de Deus. Levantou contra mim, contra você. Tem preço. Ai daquele que tocar. Então, muito cuidado quando nós, de repente, vemos uma autoridade instituída que é muito deficiente, inclusive dentro das igrejas, e você começa a atacar. Fica na sua, ore por autoridade, a Bíblia diz isso. Porque você não sabe se a pessoa foi ungida e Deus vai resolver com ele a pendência dele. Não sou eu. E se você levantar contra uma pessoa que foi ungida pelo Senhor, ai de você. Nós falamos 2 ais, agora tem mais 3. Vamos lá. Ai de você que construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. O que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Hoje nós estamos vendo isso. A glória do Senhor invadindo a terra. Eu falo isso direto, porque
O mal faz mais barulho. Jesus está voltando, nós estamos nos últimos tempos e nós vemos o mal aqui, aqui, aqui. Você dá atenção só para quem está fazendo a propaganda, mas você vê o evangelho invadindo lugares, o mundo muçulmano, Deus está entrando lá, Jesus está aparecendo para eles. Deus não perde uma oportunidade. E sabe como é que a água entra? Por qualquer greta invade, e é assim que a glória do Senhor vai inundar a terra, e nós estamos vendo isso agora. Então, se você está se sentindo subjugado, vai conversar com Deus, pergunte por quê e deposite a sua fé nele, porque Deus nunca falha. Ele nunca perdeu uma parada para o diabo, não vai ser agora. Deus nunca falhou, ele sempre honrou aquele filho que ele vê, não é o perfeito, não é o perfeito. Ele honra aquele filho que está tentando acertar. Então, perfeito não tem ninguém. Não tem ninguém. O homem que foi chamado, que era o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, e ele era pecador, ele pisou na bola pra caramba. E, no entanto, Deus o colocou por quê? Caiu a ficha. Se arrependeu. Confessou o seu pecado. Então, para você tem jeito, para mim tem jeito ainda de ter essa intimidade com Deus. Pisou na bola, se arrepende, confessa e segura na mão do Pai. Ele está dizendo que ele vai ter a palavra final na minha e na sua vida. Então, aqui, ele começou falando tudo que ele vai fazer com o povo de Israel, mas ele já está falando como ele vai disciplinar o povo opressor, tá? Então, se você está sendo oprimido, descansa aí que, bom, tudo vai acabar bem. Vamos lá, eu li o livro no final, tá? E o mocinho vence no final, fica tranquilo. Vamos lá, o outro. Ai de você, ainda está falando sobre os caldeus, né? Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira, e você também ficará bêbado, e em vez de receber homenagens, você será humilhado. Olha tudo que ele está falando para os babilônios. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos, e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem o ídolo? O ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar em um ídolo que ele mesmo fez? Só um parênteses. Meu pai contava, primeiro emprego dele, ele foi trabalhar numa firma de porcelana. E ele pintava. Meu pai desenhava flor muito bem, e ele aprendeu nessa coisa de porcelana, né? Então ele pintava, punha no forno, era isso que ele fazia. A minha avó, a mãe dele, chegou para ele e falou assim: agora eu sou brasileira e a religião do Brasil é o catolicismo, eu quero que você faça uma imagem para mim. Aí ele achou, vou fazer. Tinha um cara lá que fazia a imagem, fez a imagem, meu pai pintou. Aí meu pai levou para ela botou numa paredinha e acendia a vela, conversava, punha a flor, ele falava, gente, ela tá adorando um negócio que eu fiz, isso aí não tem valor nenhum. E acho que foi a primeira sacada dele, porque meu pai também, depois foi o homem, vocês já conhecem a minha história, sabe, o homem que mais pregou o evangelho na vida dele, a porcentagem que ele podia foi ele. Mas ele disse que olhava e falava, como? Mãe, como que você pede uma coisa? Fui eu que fiz. Então, é isso aqui que Deus está falando com os babilônios. Gente, pode olhar, cada tópico desses ais são as coisas que nós vemos no dia de hoje. Nós vemos no dia de hoje os povos fazendo, tá? Vamos lá. O último. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Esse versículo é tão famoso, a gente ouve tanto isso, e é a verdade. Deus está no topo. Não importa se ser o babilônico top das galáxias, que Deus ainda está lá. E aqui depois você vai olhar, convido você a voltar a olhar na sua versão,
esses 4 ais, 5 ais que tem. Ai é de ai mesmo, né? De dor. Você vai ver que são coisas correntes da nossa vida hoje. As coisas que estão falando, nós estamos vendo isso. Mas então se apegue ao último versículo que nós lemos, o quê? A glória do Senhor invade a terra como a água cobre o mar. E aí ele fala, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso é a autoridade. E aí nós vemos aqui na pergunta 12, aí nós vamos ver o canto que Abacuque fez. Ele teve essa conversa, ele perguntou para Deus, Deus respondeu, ele perguntou de novo, ficou esperando a resposta, Deus respondeu tudo o que ia fazer com os opressores, foi uma resposta que ele teve. Que resposta completa. Por quê? Porque Deus sabia que estava falando com uma pessoa, com um homem que era adulto espiritualmente. Ele tinha condições de absorver tudo isso que ele falou, tá? E aí agora acaba com Abacuque fazendo uma oração em cântico. Então, o que ele diz o seguinte? O primeiro pedido. O profeta faz uma oração de canto dizendo, tá? Esta é uma oração feita por Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de amor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado. Tem compaixão de nós. Isso é uma oração, né, gente? A 2. Como é que Deus aparece? Deus vem vindo da terra de Edom, o santo de Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos louvam. Ele brilha como a luz, e os raios da luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Gente, isso aqui é um louvor de adoração, reconhecimento dos atributos de Deus, né? Vamos lá, o 3. Como a natureza se sujeita ao poder de Deus. Olha aqui. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm as doenças mortais, e ele para e a terra treme, e olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas, por onde ele tem andado desde a eternidade. Versículo 7 e 8. Qual é a pergunta que ele fala para Deus? Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que está irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no seu carro de guerra? Como o poder de Deus domina a terra. Vamos lá. Pegas o arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantam. O Senhor, o sol e a lua deixam de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Gente, até a natureza vai se dobrar na presença do Senhor. Aqui está dizendo que já dobra. De qual evento que Abacuque está falando? Ele está falando de quê? Da volta de Jesus. E é o Abacuque que ele está resolvendo o caso dele lá com o povo, com os babilônicos, e, no entanto, Deus dá para ele a palavra do que vai acontecer. Então, a palavra de Deus não muda, a estratégia dele não muda. Ele agiu dessa maneira lá no livro do Gênesis, ele agiu no meio da Idade Média, ele age da mesma maneira hoje. Então, se apega nele. Entra para o time que está vencendo, porque aqui ele está falando é do governo de Deus, o governo de Jesus que vai voltar. E ele vai voltar, e lá no Apocalipse fala que ele vai entrar com os cavalos, ele vai caminhar, com autoridade e poder. E até a natureza vai se sujeitar ao poder do Senhor, tá? Vamos lá. Como Deus se levanta para defender o seu povo? Tudo isso é o canto dele, né? Vamos lá. Na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com seu exército.
Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançavam com uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste para o mar e pelas ondas furiosas do mar. O que fez o profeta ter força e esperança no resgate divino? Olha lá. Quando eu vi tudo isso, fiquei assustado. Os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Para isso aí. Para isso aí. Se você está sendo oprimido por alguém, pode ser financeiramente, socialmente, amorosamente, sei lá, não importa. Saiba que se você estiver alinhado, não precisa ser santo, se você estiver alinhado e tiver identidade, saber qual é o tipo de Deus que você serve, que é o único e verdadeiro, e você vai falar assim: eu vou esperar tranquilo o dia que Deus vai castigar quem me ataca. Não é você que tem que se vingar. Hello? A fulana fez isso para você, então você vai... Quando eu era criança, falava descontar, né? Que era fazer de novo. Você não precisa. Aí vai a maturidade. Se você tem a estrutura, o senso de você chegar, estar numa situação dessa e falar: Deus te repreenda. Eu vou ficar aqui porque Deus vai me defender. Isso é um estágio que a gente chega e que de vez em quando, ainda mais as pessoas que são assim como eu, meio, digamos assim, intenso, né? Você quer resolver com as suas próprias mãos. Então, uma qualidade que nós temos que marcar para o nosso crescimento na vida espiritual é esperar tranquilo, porque Deus vai castigar quem me ataca, tá bom? A outra, lá, como o profeta descreve a posição em frente da dificuldade. Esse texto, Fernandinho até fez uma música, e que é muito bonitinha a gente cantar na igreja, mas eu quero saber se a gente pensa assim. Então, aqui diz o seguinte: ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uvas, isso quer dizer fome, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais. Então, ele está descrevendo uma situação de total pobreza, porque a economia naquela época era a pecuária e plantação. Então, ele está falando aqui, descrevendo o ápice da desgraça, né? Não tem mais nada, todo mundo ferrado, não tem nem coisa para comer. E aí ele disse assim: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, meu Salvador, meu Salvador. Não reclamar já é meio caminho andado. Agora, dar graças ao Senhor no meio da privação, isso já é um nível hard. Louvará a Deus. O que é louvor, gente? Louvor não é cantar. Louvor é você reconhecer os atributos de alguém, tá? Então, quando você louva ao Senhor, você está o quê? Falando como ele é bom, as coisas que ele faz, né, pela humanidade, como é que ele é bom, te salvou, ok. Então, o louvor é você reconhecer que ele é bom. Como você consegue reconhecer que Deus é bom estando na pobreza aqui? E aqui está falando que é para a gente fazer? Então, será que a gente consegue? Será que a gente não tem que parar agora, olhar para a nossa vida, o que na minha, qual o plano, o meu projeto que não deu certo? Não deu certo. Será que eu consigo ficar tranquilo esperando e agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de mim? E mais profundo ainda, adorar a Deus, louvar a Deus, mesmo quando estou no sufoco. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, meu Salvador. E aí, como ele termina a oração, o cântico, né? O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme.
E como o da corça, ele me leva para as montanhas, onde estarei seguro. E assim termina o livro, com muitas coisas para a gente repensar no nosso dia a dia. Esse estudo de hoje, que a gente deixa esquecidinho lá no fundo da Bíblia, alguns livros, olha quanta coisa nós temos que repensar no nosso comportamento com Deus no meio do sufoco. Então, importante lição aqui. Muitas vezes não entendemos o plano de Deus para nós, mas Ele sabe o que é melhor para todos e devemos sempre confiar nele. Mesmo no sufoco, você consegue entender que Deus tem um plano para você. Isso é questão de identidade, de conhecer a Deus. Não importa o que você está passando hoje. Não importa, Deus sabe. Deus sabe, Ele está cuidando de você. Nem que hoje você não consiga ver, Ele tem o plano melhor para a sua vida. Então, vamos colocar para pensar duas coisas, para a gente pensar essa semana. O que motiva a sua vida mesmo no tempo da adversidade? Você vai ficar choramingando? Às vezes, a situação é tão trágica, é tão terrível, que você acha, não, mas eu posso ficar chorando. Ok, você vai chorar. Se chorar, vai chorar no colo do pai. Senta no colo do pai e ele vai fazer cafunézinho assim na sua cabeça e fala, deixa que o papai resolve. Então, o que motiva a sua vida? Mesmo que esteja adversidade. A adversidade, aqui, Abacuque falou sobre bens, né? Falou sobre maldade, certo? E às vezes a adversidade é uma doença, é um problema familiar, é uma pessoa amada, é um filho que resolveu usar droga. Eu não sei qual é a sua luta de hoje. Você vai perguntar: o que me motiva no tempo da adversidade? E a outra: você consegue se alegrar nas dificuldades? Ou não tem fé suficiente para ver o sobrenatural de Deus na sua vida? De novo, você consegue se alegrar nas dificuldades? Ou você nem tem fé para esperar o sobrenatural de Deus na sua vida? Porque Deus está te chamando para ficar mais perto dele. E depois de cada prova, de cada problema, de cada luta, você vai crescendo mais. E Deus está querendo olhar para você e falar assim: essa tem coragem, essa tem coragem, essa é minha garota. Então, vamos lá. Para bebês, Deus dá pirulito. Para adultos, ele senta no banco, conversa, entrega a chave e o cartão de crédito, né? Então, qual é aonde que você se encontra? Qual é a dificuldade da sua vida hoje? Você consegue saber que todas as coisas que acontecem na sua vida que foram permissão do Senhor, porque foi permissão dele. Às vezes você está sendo oprimido por situações, mas se você tem a certeza, se você conhece realmente o Pai que você serve, o Deus que você senta no colo e chama de Pai, você vai passar batido. E você vai falar, ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê fruto, mesmo assim eu louvarei e adorarei o Deus da minha vida e da minha salvação. Vamos pegar isso aí, pega suas anotações, escreve de novo, volta a ler e pede para Deus mostrar. Faça como Abacuque, tenha coragem de conversar com Deus e perguntar o porquê que está acontecendo isso, me mostra o que vai acontecer. E se você não vê a resposta de imediato, saiba que você entregou na mão do Senhor e Ele vai resolver, e Ele vai te dar vitória. Isso é promessa. Ele agiu assim naquela época e age com a gente hoje, no dia de hoje. Então, esse estudo eu achei que foi assim um confronto para mim, um livro de 3 capítulos que de repente a gente passa batido, só faz piada e tem lá a nível de vida que você vai ter. A qualidade de vida de crente, de servo, de filho que você vai ter vai depender de como você se comporta no meio da adversidade. E você vai se comportar no meio da adversidade de acordo com a fé que você tem. Se você confia que Deus está no controle das coisas, é tudo mais fácil. Agora, se você não confia, você fica metendo a cabeça na parede e querendo ajuda a Deus. Então, o que é isso? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e saiba que
tudo ele fará. Beijos, até a semana que vem e vamos ver qual a surpresa que nós temos para a semana que vem, tá bom?